Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Princípio. Hoje estamos aqui nessa noite muito agraciada, né, para falarmos com o professor Carlos Nogueira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E bom, hoje, assim como o título diz, né, o problema do mal em São Tomás de Aquino. Hoje o professor Nogueira vai falar sobre o problema do mal em São Tomás, fazer uma exposição do problema do mal, né, que é esse problema conhecido, um argumento conhecido, né, para suportar o ateísmo, né, é o principal argumento que São Tomás coloca na Suma, inclusive, né, a principal objeção. Professor, se eu estiver errado, me corrija, né. Uhum. E bem, eu tinha comentado com o professor, né, que assim como São Tomás começa na Suma, né, apresentando as objeções, eu achei que seria interessante, né, que nós começássemos com uma objeção, propriamente, né, do problema do mal, né, a objeção em si do problema do mal, né, para depois respondê-la, né, assim como São Tomás faz na Suma, né, o método de disputatio, né, essa dialética. E bem, aqueles que acompanham, né, sabem que eu converso com o Benítez, né, professor de filosofia, o escritor, né, escreveu um livro sobre ateísmo, e eu comentei, né, que eu receberia o professor Nogueira aqui hoje, e ele escreveu uma síntese, né, do problema do mal, na visão dele, e então, a partir dessa visão, o professor Nogueira vai desenvolver a sua argumentação, né, e demonstrar para a gente aí como que São Tomás desenrola esse problema com a filosofia dele, com a teologia dele. Perfeito? Então, vou começar aqui a leitura do argumento do Benítez. Ele diz o seguinte: meu questionamento ao Dr. Nogueira é o seguinte: eu formulo o problema do mal desta maneira, 3 premissas e uma conclusão. Primeiro, um Deus onisciente deveria saber sobre os males do mundo. Segundo, um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito desses males. Terceiro, um Deus onibenevolente desejaria fazer algo a respeito desses males. Quarto, como nada parece ser feito a respeito desses males, Deus não existe. Muito bem. Uma parte da resposta usual que costumamos ouvir é o livre-arbítrio. Deus não interfere porque quer nos dar livre-arbítrio. Outra parte é explicar, com Santo Agostinho, que o mal é uma privação do bem, fazendo noção ao estabelecimento grego de bem, enquanto presença, enquanto ser. Portanto, o mal não tem substância. Ele é uma ausência, segundo Santo Agostinho. Tudo ótimo até aqui, pelo menos no nível lógico e teológico. Vamos substituir, então, mal por sofrimento. Certamente o Dr. Nogueira não irá negar que o sofrimento existe e que ele pode ser bastante real para nós e demais seres sencientes. Então, temos o livre-arbítrio. Nós, seres caídos, usamos mal o nosso livre-arbítrio e pecamos. Isso explica satisfatoriamente o mal causado pela ação humana, como o assassinato, a manipulação, a traição, a violência injustificada no geral. No entanto, a respeito... acabei me perdendo aqui. No entanto, a respeito do livre-arbítrio, o livre-arbítrio não resolve o mal natural, como furacões, enchentes, tsunamis e dentre outros desastres, sem que sejam causadas em função do aquecimento global, ou seja, que tiveram a intervenção humana. Desastres que acontecem espontaneamente na natureza. Eles existem e sempre existiram. E, sobretudo, doenças como câncer, o Alzheimer e tantas outras que provocam sofrimentos terríveis em seres humanos, sem que eles tenham sido responsáveis por isso. Pense numa garota com fibrose cística que vive indo ao médico o tempo todo por conta de seu tratamento, numa vida cheia de sofrimento até seus 14 anos de idade, quando encontra a fatalidade da morte. Uma resposta comum a isso, em Teodiceias, é o argumento de que Deus permite males como o tsunami, cânceres e a fibrose cística da garota, para criar um ambiente apropriado para que o ser humano possa elevar-se moral e espiritualmente em um mundo... para que possa elevar-se moral e espiritualmente. Em um mundo perfeito, sem doenças e tragédias, ele não tem motivo para querer elevar a sua alma. Já em um mundo decadente, como este que vivemos, ele pode buscar a salvação por meio de sua fé. Ao passo que essa resposta sofisticada explica que o sofrimento é necessário, em alguma medida, para o desenvolvimento moral e espiritual, ela falha em justificar certos níveis
exacerbados de sofrimentos e certos sofrimentos inegavelmente gratuitos de que vemos em nosso mundo. Um exemplo é o sofrimento de um cervo, que agoniza por 3 dias em uma floresta até morrer. 3 dias, depois de ter sido atacado por um predador. Esse ser senciente vai sentir dor cada vez pior até a sua morte. Por que Deus, onipotente e onibenevolente, não interviria para aliviar o sofrimento desse animal, ainda que secretamente, dentro do seu corpo, sem que ninguém saiba dessa intervenção? Ou então, por que Deus, onibenevolente, permitiria que o sofrimento chegasse ao ponto insuportável que se chega em alguns certos casos extremos de doença, como cânceres e no caso da adolescente com fibrose cística? O propósito para a existência do sofrimento estaria cumprido em um mundo alternativo, onde os sofrimentos não procurassem chegar a níveis extremos, e que, em certos casos, Deus pudesse intervir, como no caso do cervo. Se você disser que ele intervém, o questionamento passa a ser por que ele intervém súbita e misteriosamente, em vez de sistemática e gratuitamente para todas as almas em sofrimento gratuito. Por essa razão, é razoável crer que esse Deus, onipotente, onisciente e onibenevolente, não existe. Se existisse, estaríamos em um mundo melhor, ainda que um pouco melhor do que este que nós encontramos. Então, esse é o argumento do Matheus Benites, um ateu, o professor de filosofia, em relação ao problema do mal, né? Assim que ele sintetiza o problema do mal. Então, agora, vou deixar a palavra com o Nogueira. Uhum. E... Bom, antes de tudo, há que definir o mal. Ele já antecipou algo disso. O mal não é algo, ontologicamente falando. O mal é a ausência de algo, ou seja, a ausência de um bem. O que se vê claramente pelo exemplo da fibrose cística, né? Qualquer doença é a ausência de saúde. A cegueira é a ausência de visão, enquanto não se pode dizer o contrário, que a visão é a presença da cegueira. Isso não teria sentido. O câncer é a presença ou é a ausência da o câncer é a ausência da saúde. A saúde não é nem a ausência nem a presença do câncer. Então, obviamente, o mal não é algo em si. Mas atenção, ele não é algo no ar, ele não é algo em um bem. Vamos usar uma metáfora, uma imagem. Imaginemos que o bem seja uma parede, né? O mal será uma janela, ou seja, a ausência de parede. E, se estendermos o mal a todas as dimensões da parede, não só o mal desaparece, não só o bem desaparece, como o próprio mal desaparece. Repito, a parede é um bem, a janela o mal. Se estende a janela a todas as dimensões da parede, desaparece a parede e a própria janela. Desaparece o bem e o próprio mal, o que é impossível. Que nada exista em alguma época é um absurdo, porque se algo não existia em alguma época, se nada existia em alguma época, obviamente, se não se crê em desenho animado, não poderia surgir algo sucessivo ao nada. Ponto. Quanto ao argumento do professor, ele mistura duas coisas completamente distintas. Ele mistura metafísica com teologia sagrada e com fé. É um argumento embolado. Então, vamos metafisicamente falar do mal. Além da definição do mal, o mal não é algo, mas a ausência de algo num bem é a ausência de um bem num bem maior. Além desta definição, né, nós temos que Deus, para que seja Deus, é perfeito. Se não é perfeito, simplesmente não é Deus. Vejam, isto não é fé, isto não é religião, isto não é nem sequer teologia, isto é metafísica. Metafísica
que já tinha descoberto entre os gregos a existência de Deus. Então, a primeira coisa que há que dividir é a existência de Deus como ente perfeito da religião e da fé, e da teologia sagrada, por conseguinte. Anaxágoras, já na Grécia, dizia da impossibilidade de que o mundo tivesse ordem sem um nous, sem uma mente, nous em grego, sem uma mente, sem um intelecto. É impossível que haja ordem onde não haja inteligência. Esse é o primeiro ponto básico que alguém, ainda sem muita ciência ou filosofia, é capaz de alcançar. Né? Sem uma inteligência não há ordem, porque a ordem é própria do inteligente, no sentido de aquele que tem intelecto. Isto no velho Anaxágoras, que depois embolou sua doutrina e não conseguiu seguir adiante. Sócrates, que fora discípulo de Anaxágoras e que depois se afastou dele porque Anaxágoras não conseguiu dar consequência a seu brilhante achado, no entanto, o que poucos conhecem, deu a primeira prova mais sólida da existência de Deus. Certamente Santo Tomás não a conhecia. Hoje conhecemos pelo famoso livro Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, de Xenofonte. É a primeira prova e se assemelha muito à quinta prova da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, pela finalidade do mundo. Ou seja, como o mundo tem por primeiro fim seu a sua própria ordem, na verdade, Sócrates bebeu do seu velho mestre, abandonado por ele, Anaxágoras. Depois, vamos a Platão, e Platão implica, quanto a isso, certo retrocesso, porque ele põe Deus abaixo das ideias, abaixo das formas ideais, no hiperurânio, onde existiriam por si e eternamente. Mas volta tudo ao bom leito com Aristóteles, que vai descobrir o primeiro móvel e o primeiro fim, a finalidade última de tudo, e são as duas provas, uma antes física, a outra antes metafísica, que ele dá para a existência de Deus. Então, atenção, contra o que parece indicar o discurso, o texto do professor ateu, a questão da existência de Deus nada tem que ver com a religião, com a fé e com a teologia sagrada. Porque se tivesse que ver necessariamente com ela, sucederia que Anaxágoras, Sócrates e Aristóteles teriam sido cristãos avant la lettre, o que é uma absurdidade. Aliás, a própria Igreja reconheceu em seu Concílio Vaticano I que o homem pode, por suas só luzes naturais, alcançar a existência de Deus e alguns de seus atributos, algumas de suas perfeições. Bem, então, as provas de que Deus existe, as demonstrações de que Deus existe, são anteriores à fé e à religião cristã. Não há que falar das outras religiões antecristãs, anteriores ao cristianismo, porque o Deus delas, na verdade, era, de certo modo, o mesmo que o mundo. Tirante o zoroastrismo, que separava com mais precisão Deus e o mundo, as demais eram panteístas ou panenteístas. Como quer que seja, antes de Cristo, poucos eram os ateus. Pouquíssimos.
um Demócrito, né? Seja tal religião falsa ou não, segundo o que cremos. Tenha razão esta ou aquela, o fato é que Deus foi onipresente, omnipresente antes de Cristo. Então, não se confunda a existência de Deus com o cristianismo. Né? Bom, distintas essas coisas, ainda nos mantenhamos no âmbito da metafísica. Obviamente, para que Deus seja Deus, é necessário que seja absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito. Em todos os sentidos. Pois bem, se ele criou o mundo, como, segundo a própria razão, podemos alcançar, ele não poderia ter criado um mundo tão perfeito como ele. Por quê? Porque senão isso seria criar outro Deus ou deuses, o que é um contrassenso. Se dois entes perfeitos existissem ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Se eles fossem distintos, para ser dois, um teria de ter uma perfeição que o outro não tem e vice-versa. Mas, se não tem uma perfeição, é porque não são Deus, segundo o nosso pressuposto. Para que haja Deus, é preciso que ele seja absolutamente perfeito. Logo, a multiplicidade de deuses está excluída. Segundo a metafísica, não entrei em religião, em fé e em teologia sagrada. Então, se ele criou o mundo, como pela razão temos condições de saber, ele não poderia ter criado um mundo perfeito. Obviamente, o mundo tem de ser inferior ontologicamente a seu criador. Assim como a Pietà de Michelangelo é inferior a Michelangelo. Assim como o sapato de um sapateiro é inferior ao sapateiro. Então, o mundo tem de ser necessariamente, não contingentemente, inferior a seu criador. Ora, ser inferior a seu criador significa que ele não tem todas as perfeições, nem perfeições em grau sumo, em grau máximo. Mas, como já definimos o mal como a ausência de um bem em um bem, então, necessariamente, a criação há de comportar mal ou males nela, que é um bem. É impossível para Deus mesmo criar outro Deus, ou seja, um mundo que fosse tão perfeito como ele, porque seria Deus. E já mostramos a impossibilidade de dois deuses concomitantes. Contra certo pietismo, certo fideísmo, meio bobão, meio beato, Deus pode tudo, menos o contraditório. Veja que houve teólogos na igreja que afirmaram absurdidades, né? Que feriam o princípio de não contradição. Mas pergunto, é possível que Deus fizesse a Terra girar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo? Absolutamente não. Por quê? Porque Deus não é onipotente? Não. Porque fazer isto girar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo é pura e simplesmente impossível. Deus, sendo Deus, pode ressuscitar um morto, mas absolutamente não poderia fazer
que um morto não tivesse morrido. Isso de viagem no tempo ao passado para reformular o passado não passa de ficção científica e das mais bobas. Então, Deus não pode o impossível, porque o impossível não é possível, pura e simplesmente. De modo que Deus não poderia ter criado um universo sem o mal ou sem males. Ponto. Depois, uma coisa é o mal natural e outra coisa é o mal moral. Veja que ainda não entrei em religião, em nenhum momento. O mal natural é resultante, como diria, não o católico, mas o pagão Aristóteles, dos mecanismos naturais da natureza, dos mecanismos normais e intrínsecos da natureza, ou seja, a alternância de geração e corrupção. Exclua-se, por enquanto, o mal moral, o pecado, etc, etc. Vamos ao mal natural. O mal natural, obviamente, não é a mesma coisa que o mal moral. Resulta do natural processo da natureza de geração e corrupção, corrupção e geração. Por isso é que morre um cervo. E Deus, aliás, não faria, não comanda o mundo como um teatrinho de marionetes. Deus faz a natureza agir por si mesma. Vejam que bondade é de Deus. Ele dá a algo que veio do nada a possibilidade de agir por si mesmo. Daí a magistral definição de Santo Tomás de Aquino, ainda no âmbito da metafísica, de que natureza é a razão de certa arte divina, intrínseca aos entes, que os faz mover-se por si mesmos a seus fins. Ou seja, o universo não é um teatro de fantoches, não é um teatro de marionetes. Ele foi feito, segundo a possibilidade, para, num processo ininterrupto de geração e de corrupção, manter-se sempre em ordem a seu fim último. E qual é o fim último do universo? Sua ordem. Mas que ecologista não sabe disto? Ecologista sério. Que para manter o equilíbrio ecológico é preciso que haja mortes. Vejam o caso da ameaça ao equilíbrio ecológico no Brasil hoje em dia, da presença crescente multiplicada de javalis. Logo, os próprios ecologistas, tão defensores dos animais, tão preocupados com o sofrimento dos animais, como, aliás, o professor, recomendam o abate de javalis. E, com certeza, não vão estar ali para ver se o javalizinho está sofrendo ou não está sofrendo. A maior defensora, era uma inglesa, esqueci seu nome, a maior defensora da não matança dos elefantes, uma inglesa, chegou ao ponto, depois, de sugerir o abate por rifles de elefantes, porque eles estavam destruindo aldeias indígenas. Então, para que o mundo se mantenha em ordem, para que o mundo se mantenha, na linguagem moderna, ecológico,
é necessário o processo de geração e corrupção. E é óbvio que isto atinge o homem. Por quê? Porque o homem é um ente natural, partícipe desta mesma ordem da natureza, desta mesma ordem do universo. Razão porque, em princípio, do ângulo meramente natural, ele há de padecer e sofrer males semelhantes, análogos, símiles ao sofrimento do cervo, do javali. O argumento vegano de que não se deve comer animal é um absurdo, porque eles se comem entre si. Pois bem, então o homem participa, segundo a natureza, dos mesmos males ontológicos do mundo, porque é impossível um mundo sem males ontológicos, se é que Deus não realiza o milagre de não haver corrupção. Já voltarei a isto. Bom, até aqui nós nos mantivemos, eu me mantive, no âmbito da metafísica, o que implica dizer que me mantive no âmbito da só razão natural. Uma razão que é a mesma do pagão Anaxágoras, que é a mesma do pagão Sócrates, que é a mesma do pagão Aristóteles e que é a mesma de todos os pagãos. Que, por isso mesmo, como reza o mesmo Concílio Vaticano I da Igreja, pode alcançar a existência de Deus e alguns dos atributos ou perfeições suas, segundo suas só e pura luzes. Muito bem. Pois bem, agora passamos à religião. Então, qualquer argumento que se assemelhe ao veganismo não pode ser levado em séria consideração. É um argumento primário, ante o qual nenhum pagão pré-cristão, incluindo os poucos ateus, deixaria de sorrir. Para o pensamento filosófico pagão, posterior a Cristo, é o neoplatonismo com Plotino, Porfírio, Proclo, Iâmblico, etc. O mal é tão natural porque se trata de emanações que partem de Deus, processões emanativas de Deus ao mundo material, ou seja, numa perpétua queda ontológica. Qual é a diferença entre isto, que é uma espécie de panenteísmo, e a sã doutrina de Anaxágoras, de Sócrates, de Aristóteles e, claro, do cristianismo? Qual é a diferença? É que, para o neoplatonismo, Deus não cria o mundo por vontade, mas por necessidade. Coisa que é absurda, porque se o mundo, Deus, é forçado, é obrigado, necessariamente cria o mundo, gera o mundo antes que cria, ele não é perfeito. Porque aquele que padece necessidade é imperfeito. Logo, deixemos de lado o neoplatonismo e seu panenteísmo, apesar de que o referi apenas para dizer que, para o neoplatonismo pagão, acerbo adversário do cristianismo, sobretudo por Porfírio, mais ainda que, segundo a doutrina cristã, o mal
é absolutamente necessário e inevitável. Por quê? Porque, inevitavelmente, o mundo, não tendo sido criado por Deus, mas tendo sido emanado dele, implicará uma queda ontológica e, portanto, o mal. Então, vejam que o texto do professor, né, vai não só contra o cristianismo, vai contra a melhor filosofia pagã e até contra uma não tão boa filosofia pagã como o neoplatonismo. Vai contra tudo. Vai contra o hinduísmo, vai absolutamente contra tudo. Então, deixemos de lado essa imagem que, porventura, digamos assim, passe ao que me está ouvindo, de que há uma oposição entre a posição do professor de filosofia ateu e o cristianismo. Não. Há uma oposição entre a posição do professor de filosofia ateu e quase todo o resto do mundo, excluído o ateísmo moderno. Pois bem, vamos agora para a religião. Se se quer falar de religião, se se quer falar de fé, e, portanto, como a teologia sagrada parte de princípios revelados, ou seja, de fé, então, se se quer falar de teologia sagrada, o enfoque é todo outro. Deus criou o homem no chamado estado de justiça original, no que a Bíblia chama o Jardim do Éden, onde, e diga-se isto contra certos pietistas e fideístas cristãos e católicos, onde o homem absolutamente era impassível, quer por um cúmulo de dons sobrenaturais, quer pela alimentação do fruto da árvore da vida, e os animais, conquanto nunca tenham deixado de ser o que são hoje, ou seja, carnívoros, venenosos, interdevoradores entre si, devorando-se entre si, eram incapazes de afetar o homem. Algo se vê ainda disto que se perdeu, estamos na religião, com o pecado original. O que quero dizer? Em verdade, os animais têm até hoje um respeito pelo homem. De modo que vemos domadores de jacarés, domadores de leões, domadores de elefantes, dos animais mais brutos e selvagens, né? Excluídos, naturalmente, os insetos venenosos. Isto ainda é um reflexo, estamos no âmbito da fé, isto é ainda um reflexo da criação original do homem. Então, o homem não padeceria os males que padece o restante da criação naturalmente, e isto por um milagre. Ou seja, o homem não é naturalmente impassível, o homem não é naturalmente imortal, o homem é naturalmente muito semelhante, quanto a isto, ao pobre cervo e ao pobre javali. Mas Deus o criou assim, no estado de justiça original, em que ele se manteria se não desobedecesse a um único mandato de Deus, a saber, não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Sem entrar aqui, porque o tempo corre, eu tenho mais 20 minutos de minha exposição, não quero cansá-los demasiadamente, era o único mandato, a única exigência. E, no entanto, pelas razões que se sabe ao ler
o Gênesis, o homem desobedeceu a Deus. Cometeu o que se chama propriamente pecado original. E se, caso ele não tivesse cometido esse pecado, ele transmitiria aos pósteros, às gerações próximas e futuras, aquele estado de justiça original, agora passou a transmitir o estado de pecado. O estado de pecado original, que não contém aquela parte milagrosa que fazia o homem impassível e como que imortal. Então, passou o homem a padecer os mesmos males dos demais animais, da demais natureza. Pois bem, se passou a isto, foi pelo livre-arbítrio, sim, do homem. Vejam, que entes têm livre-arbítrio? Não o pode ter o javalizinho, não o pode ter o cervinho, muito menos o pode ter o talo de grama. Só pode ter livre-arbítrio, que é a conjugação de duas potências, o intelecto e a vontade, só o podem ter os seres, os entes dotados de intelecto. E que entes são esses? Segundo a fé, além do homem, né? E vejam, que o homem tem intelecto e vontade não é religião. Basta ler o tratado de Aristóteles de Ânima, sobre a alma. Mas só os entes intelectivos têm livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a conjugação de duas potências intelectuais, o próprio intelecto, inteligência ou mente, aquela mente de Anaxágoras, e a vontade. Né? O primeiro a falar em voluntas, em grego, não foi, em verdade, Aristóteles, mas Cícero. Mas isto é outro assunto. Em grego, não, em latim, perdão. Pois bem. Então, só podem ter livre-arbítrio o homem, segundo a própria filosofia, e, agora, segundo a teologia, os anjos. Além de que, Deus, segundo a própria metafísica e não segundo a religião. Mas já vimos que Deus não pode padecer imperfeição, o que é o mesmo que dizer não padecer mal, e que é impossível ele criar entes, naturalmente falando, que não padeçam males, incluindo o mal do livre-arbítrio. Qual é o mal do livre-arbítrio? É a má escolha em ordem a seu fim último. Assim como Adão e Eva fizeram a má escolha de desobedecer a Deus. E por que isto? Porque Deus quer participar ao homem algo que é seu em grau sumíssimo, que é o livre-arbítrio. Mas, obviamente, em estado natural, o homem não pode deixar de padecer a falha do livre-arbítrio. Lembremos, a vontade é a parede. A janela é uma má escolha do livre-arbítrio. É um mal. Mas Deus quer, dando dignidade ao homem de dirigir seus atos, de ser senhor de seus próprios atos e de dirigir-se por si mesmo a seu fim, ele quer que o homem, junto com a graça que ele dá aos homens para que se salvem, quer que eles mereçam a salvação. Como dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. E isto
é dar dignidade. É fazer do homem partícipe de sua própria salvação, em certo sentido. Assim como, sendo o homem capaz, o animal mais capaz de dominar a natureza, ele não domina absolutamente de modo algum, mas o mais capaz de fazê-lo, sendo ele o mais capaz, ele já participa do governo do mundo, partilhando-o com Deus, em seu grau ínfimo, claro. Mas ele também partilha com Deus a condução de sua alma à salvação, usando seu livre-arbítrio de modo que adquira mérito. Não vou entrar aqui numa questão teológica muito árdua e longa, que é como se conjugam graça e livre-arbítrio. Eu tenho vídeos sobre isso em meu canal do YouTube, ou seja, vejam-nos quem quiser. O fato é que Deus quer que o homem participe de sua salvação, merecendo-a. Pois bem, para merecê-lo, no estado de pecado em que estamos, não no estado de justiça original, que era milagroso, o homem há de merecer sua salvação em meio aos próprios padecimentos de toda a natureza, do processo imenso e global ecológico de geração e corrupção. No estado de justiça original, para merecer sua salvação, bastava obedecer a um mandato. Agora não. Além de obedecer a vários mandatos, ele tem de suportar os males decorrentes de seu mesmo pecado original. E entre esses males estão os terremotos, os tsunamis, as trombas d'água. Aqui em minha cidade morreram 1.000 pessoas numa tromba d'água impressionante. Isto é não só o natural da natureza, é o processo corrente natural de geração e corrupção, está incluído aí, e dada a impossibilidade em estado natural de não haver tais males, o homem, sem o estado de justiça original, deve padecê-los. Ponto. Simplesmente, ponto. E, se quer salvar, deve padecê-los de modo a que mereça a sua salvação. Ah, que absurdo! Ah, é? E que fez Deus para que pudéssemos voltar a ter a possibilidade de salvação? Ele mesmo, encarnando-se, morreu na cruz, numa morte violentíssima, duríssima, cuja consequência na natureza foram tremores de terra, trovões, etc, etc. Deus mesmo, atenção, para dar-nos o exemplo, encarnou e fez que uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é Deus, a segunda, padecesse enquanto homem os mesmos males, os mesmíssimos males que padecemos todos após o pecado original. Ele deu o exemplo. Então, a distinção que o professor faz entre Deus impassível e o homem passível só é verdade no sentido de que, enquanto Deus, enquanto puro espírito, Deus não padece mais. Por amor ao homem,
encarnou-se para padecer como nós. Ao padecer como nós, Cristo, enquanto homem, mereceu sua ressurreição e que fosse chamado aos céus em sua ascensão. Pois bem, a parábola, né, a história da salvação do homem é isto. Um estado de justiça original em que o homem não padeceria e não morreria. Esta questão do não morrer é complicado porque dependia da árvore da vida, mas que não padeceria ao fim e ao cabo, não morreria, passa por um período de punição pelo pecado, que se divide em 2 séculos, como se diz em teologia. Um pré-cristão, com o homem abandonado às suas próprias forças. O outro, com Deus mesmo encarnando-se e sofrendo para dar o exemplo de como deveríamos merecer nossa salvação depois da queda do pecado original e da perda do estado de justiça original. Agora sim, os que o merecerem, claro que movidos pela graça, a graça é antecedente, sem a graça ninguém se salva, mas os que, pela graça, se salvarem com seu próprio concurso e mérito, porque, como diz Santo Agostinho, o que te criou sem ti não te salvará sem ti, então estes, imitando ao Deus encarnado, ressurgirão na parousia ou segunda e definitiva vinda de Cristo, ressurgirão e se criarão novos céus e nova terra. Para que estes novos céus e nova terra? Para a habitação dos homens salvos, ressurrectos e glorificados, que atingirão um estado de perfeição inimaginável naturalmente, mas decorrentes da ação combinada da graça, sobretudo ela, e também do mérito deles, dos homens que se salvam. Então, como dizia São Paulo, o corruptível despertará incorruptível. A corrupção despertará incorrupção. E não só agora, os homens serão impassíveis, incorruptíveis, sem necessidade do fruto da árvore da vida, de maneira perfeita, porque conhecerão a Deus por essência, intelectualmente, coisa que nos é impossível nesta vida. Então, eles terão um cenário, um habitat perfeito. Também a natureza como um todo será incorruptível milagrosamente. Milagrosamente. Mas atenção, não ao ponto da perfeição divina. A perfeição divina é inalcançável. A perfeição divina é perfeitamente perfeita, é absolutamente perfeita, é sumamente perfeita, põe-se em verdade acima e fora de toda a série de causas da natureza. Portanto, este novo mundo, estes novos céus e nova terra, que serão o habitat dos homens ressurrectos e glorificados, por ação da graça, sobretudo, mas também com a contribuição de seu mérito, também este habitat
será incorruptível. Acabará o processo de geração e corrupção. Então, ainda que inferior ontologicamente a Deus, com certeza, o universo deixará de padecer males em duplo sentido. Primeiro, no sentido natural, no sentido de geração e corrupção. Já nenhum servo agonizará, já nenhum javali ameaçará o ecossistema. Já não haverá animais peçonhentos. Não. Todas as coisas do mundo serão como um espelho da face de Deus para usufruto, deleite e contemplação dos próprios homens, ressurrectos e glorificados por ação da graça, com a contribuição de seu mérito, ou seja, do bom uso do livre-arbítrio. E esta é a doutrina católica, que, estou absolutamente seguro, se coaduna perfeitamente com o que se pode dizer física e metafisicamente de Deus. Perfeitamente. Não há nenhuma fratura, não há nenhuma contradição, conquanto tudo isto que eu falei de fé, religião e teologia sagrada só o possamos saber porque Deus mesmo nos revela. Mas não há contradição. As coisas se conjugam. E o objetivo final de Deus, o fim último de Deus, ao criar o universo, é manifestar sua bondade, sua própria bondade. E que manifestação maior de sua bondade haverá que criar novos céus e nova terra como habitat de homens que, além de terem sido movidos pela própria graça divina, outra bondade agora, lhes foi dado participar de sua mesma salvação, vejam que dignidade, mediante seu mérito ou bom uso do livre-arbítrio. É isto que eu teria que dizer e muito obrigado, Ian, e estou à sua disposição para qualquer outro evento. Professor, me ouve? Sim. Perfeito, muito obrigado. Eu só queria, antes de terminar, antes de liberar, fazer uma rápida pergunta, se o senhor permite? Não tem em relação ao problema do mal em si, né, mas é um problema que eu tenho estudado, e que o senhor já tratou bastante, né? O senhor tem até o curso, né, da crise na igreja, lá na escola. Espera um segundo. Desculpa, perdão, que eu tinha uma interrupção ali. Mas o senhor trata longamente, né, sobre a questão da crise da igreja. E, bem, eu estava analisando alguns argumentos, né, e um dos principais é a questão dos sedvacantistas, né. E eles argumentam que, creio que na Constituição de 17, né, lá é dito, né, que, eu até anotei aqui, né, qualquer ofício torna-se vacante sob o fato, e sem qualquer declaração, sob o fato é ipso facto, né, e sem qualquer declaração por resignação tácita reconhecida pela lei mesmo, se um clérigo, e é a quarta, né, que eles argumentam, né, publicamente defectar da fé católica. E aí eles usam, né, isso como argumento para dizer, para argumentar, né, o sedvacantismo. Como que o senhor lida com essa argumentação? Não sei se o senhor já conhece. Isso está respondidíssimo.
em meu livro do Papa Herético. Está respondido cabalmente. Eu vou resumir. No mesmo Código de 1917, nele mesmo, está que todo processo de excomunhão late sententia tem de passar pela última instância da Santa Sé. O que quer dizer duas coisas. Primeira, que o processo por heresia não é definitório. O que é definitório? É quando você, num julgamento, define algo que ocasionará, então, uma excomunhão, por exemplo. Ele será tão somente declaratório. Tá certo? Então, embora a heresia, ipso facto, desvincule o fiel da igreja, há ainda uma última instância, que é o julgamento decisório último da Santa Sé. Sem ele, o clérigo herege terá jurisdição precária, mas a manterá porque faltam três coisas. 2 advertências da Santa Sé. É preciso que haja 2 advertências. Desde São Paulo, a Igreja repete isso ad nauseam. E, finalmente, o processo decisório, em que a Santa Sé diz: estás excomungado late sententia. Então, eu o excomungo completamente e corto seus vínculos com o corpo místico de Cristo. Ponto. Sem esta última etapa, o clérigo herege terá jurisdição precária, claro, porque a própria heresia sua já a torna precária, mas ainda não é a cabal, não é a definitiva. Depende da Santa Sé. Em meu livro, do Papa Herético, eu mostro passo a passo os artigos do Código de 17. O problema do sedvacantismo é emocional, tá certo? Eles não conseguem conceber a cor cinza. Para eles, há que ser negro ou branco. O cinza não existe. Eles esquecem, por exemplo, que até o momento em que, morrendo na cruz, a igreja saiu do flanco de Cristo, como água, e, consequentemente, se rasgou o véu do templo, o que quer dizer, segundo São Beda, o Venerável, quer dizer que, doravante, haverá 2 povos e 2 religiões, cristianismo e judaísmo. Até este momento, Cristo e os apóstolos se diziam fiéis da sinagoga, e a sinagoga tinha sumo sacerdote, certo? Em nenhum momento eles disseram que aqueles horrorosos sumos sacerdotes já não eram. São Jerônimo parece que diz que, quando o sumo sacerdote rasga suas vestes, ele, então, deixou de ser sumo sacerdote. Vamos, conceda-se. Isso está muito próximo da morte de Cristo, correto? Ou seja, até a morte de Cristo, ou até os umbrais da morte de Cristo, Cristo mesmo e os apóstolos, com aqueles sumos sacerdotes horrorosos, sempre foram judeus, no sentido religioso, e sempre reconheceram o sumo sacerdote como autoridade. Ponto. Este é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. E o interessante é que os sedvacantistas desconhecem absolutamente isto que eu digo. Esquecem, não falam disso. Eles esquecem isso que eu digo e que é cinza, não é preto nem branco. O herege tem jurisdição precária e deixará de tê-la totalmente quando a Santa Sé intervier. Tá? Pronto. Não é mais que isso. E no livro do Papa Herético, eu mostro a história da Igreja, que conta com um episódio interessantíssimo, a saber, a excomunhão e expulsão do Papa Honório I. Ele foi expulso, ou excomungado, como se queira, anatematizado, por 3 concílios ecumênicos sucessivos.
tá? Por vários atos de fé que repetiam. E em nenhum destes 3 concílios e atos de fé se disse que o Papa Honório I tinha deixado de ser Papa. Em nenhum deles. Ele é excomungado ou anatematizado post-mortem, após a morte. Tá certo? Em nenhum momento se disse que o resto parece uma reação emocional a uma realidade dura. Há 2 reações emocionais a esta realidade dura, que é a igreja dos dias atuais. Uma realidade dura, sem dúvida alguma. Há 2. Há aquele que cega os olhos, tá certo? Tapa os olhos para não ver. E diz que tudo está um mar de rosas. Por quê? Se ele abrisse os olhos e visse a realidade, ficaria desestabilizado emocionalmente. Mas os sedevacantistas também. Eles não abrem só os olhos, eles abrem demasiadamente os olhos, sem nenhum senso de realidade. E se não for assim, eles também se desequilibram emocionalmente, porque, para eles, o mundo é composto de branco e negro, mal e bom. Não há nunca um cinza, o degradê, o meio termo. É isto. É perfeito. Se o senhor me permite só mais uma, agora eu prometo que eu finalize. O que o senhor pensa quanto às, por exemplo, as santificações, canonizações recentes, por exemplo, João 23, o Paulo VI, eles são papas do concílio, né? Nós devemos tomá-las como legítimas, porque de fato sempre foi entendido assim ou não? Olha só. O magistério da igreja, ou seja, o Papa, tem 2 objetos: o objeto primário e o objeto secundário. O objeto primário é doutrinário. São as questões de fé, de costumes e matérias conexas em seu aspecto universal, teorético. Certo? E há o seu objeto primário. Qual é seu objeto primário? São os atos algo práticos que têm que ver com este objeto primário. Então, as aparições, né? As canonizações, tudo quanto diga respeito a algo prático. E a canonização é uma parte teórica e uma parte prática. Ou seja, com a canonização, a igreja nos diz: podem cultuar este santo, certo? Bom, o que pode ser infalível é só o objeto primário, não o objeto secundário em si. O objeto secundário só pode ser infalível se fundar num objeto primário infalível. Ora, o Concílio Vaticano II e os papas que o seguiram, né, não se valem da infalibilidade doutrinal, ou seja, da infalibilidade com respeito ao objeto primário. Logo, os seus atos do objeto secundário não são infalíveis. Ponto. Tá certo? Agora, que este ou aquele seja santo ou não santo, é uma discussão em que eu não me meto. Eu, por exemplo, em minha casa, minha esposa tem verdadeira devoção ao Padre Pio, que foi canonizado pelos conciliares, certo? Então, eu não entro nessa discussão, ou não é, não é. Digo apenas que infalível nenhuma delas nem a do Padre Pio. Embora você possa ter devoção privada por ele. Você sabe que nós estamos autorizados a ter devoções privadas, tá certo? Por exemplo, minha mãe, né, que não é canonizada, não sei o quê, mas eu considero que ela foi santa e que morreu santamente, eu posso ter uma devoção privada por ela, mas privada. Eu não posso dizer publicamente que ela é uma santa, isso eu não posso, é privado. A mesma coisa eu acho com o Padre Pio e com vários santos, vários canonizados pelos conciliares, né? Há alguns que realmente tiveram uma vida santíssima, primorosa, e provavelmente são santos mesmo.
Mas veja, entre o provável e o certamente vai uma distância. Tá? Perfeito. Muito obrigado, então, professor. Nada. Eu Agradeço. repito, estou às suas ordens. Só lhe peço que um novo convite, se você quiser, se dê depois que eu terminar a escrita do meu comentário ao Apocalipse. Eu estou terminando, mas eu tenho 73 anos, né? Isso já pesa, pesa grandemente. Eu tenho muitos chamados, faça live comigo, faça não sei o quê, eu sempre atendo, mas eu vou começar a desatender em ordem a terminar, segundo o prazo dado na nossa campanha de financiamento coletivo para a entrega do livro. Tá bom, mestre? Perfeito, muito obrigado. E depois eu te peço, mande-me, por favor, por e-mail, o link do vídeo que eu vou republicar. Tá bom? Beleza. Tudo certo. Fique com Deus e obrigado. Boa noite. Boa noite.